Você já parou para pensar por que filmes atuais e sequências de filmes icônicos são tão ruins? E eu digo isso no sentido que os filmes atualmente acabam não sendo marcantes ou não agradando ao grande público como um todo, e acabam flopando ou caindo no esquecimento. É claro que essa afirmação ela não é válida para 100% dos filmes lançados atualmente, mas grandes franquias que são icônicas no cinema acabaram sendo revitalizadas e não agradando muito ao público atualmente. Mas por quê? Já que eles fizeram tanto sucesso no passado, mas não conseguiram o mesmo sucesso nos dias atuais. O fato é que o cinema não é puramente entretenimento ou escapismo. Os filmes, de uma maneira geral, além do entretenimento, eles servem como uma forma de ensinar, passar valores para o público que assiste ali. Valores como lealdade, a importância da resiliência, de não desistir em correr atrás dos seus objetivos, e o perigo do orgulho e arrogância que podem te levar a um caminho não muito agradável para sua vida. A questão é que, mesmo sem perceber, o cinema ele tem a capacidade de te inspirar e te motivar muitas das vezes na sua vida cotidiana. E os filmes que você assiste acabam tendo impacto na sua vida, mesmo que você não perceba isso. E as lições de muitos desses filmes duram durante anos, né? Ensinando aí a pessoas a serem muito mais do que elas pensam na cabeça dela que elas podem ser. Você vê aquele personagem que vence um obstáculo absurdo e aquilo te inspira, você pensa, pô, eu também posso. E de maneira inconsciente aquilo fica na sua cabeça. Mesmo que aquele personagem seja fictício, você tem aquela noção de que você pode chegar a lugares muito maiores do que você imagina. Mas além da motivação, os filmes também nos ensinam através de vilões. Através de vilões que a gente aprende em que existem atitudes e lugares sombrios que dentro da nossa mente podem nos levar a um caminho sem volta. E que devemos evitar trilhar esses caminhos, né? Já que a vida tem que ser um equilíbrio. Tem que ser um pouco de cada coisa aí. Você não pode deixar os sentimentos negativos e simplesmente superar os seus sentimentos positivos que você sente na vida. E a partir desse ponto que a gente chega no problema dos filmes modernos. Alguns desses filmes lançados atualmente, eles simplesmente ensinam valores e lições totalmente equivocados e ruins para o grande público que está assistindo. Se você duvida disso, é só você dar uma olhada nessa geração TikTok. Se você rola 5 minutos ali durante o TikTok, você vai entender o que eu estou falando. Hoje nós vamos abordar esse tema aí com exemplos práticos, né? Então pega a sua pipoca, porque hoje eu não vou medir palavras em falar sobre o meu descontentamento com o cinema contemporâneo. Então se prepara, porque tá na hora daquele filmaço. Bom, vamos começar então pegando uma das franquias mais icônicas da história do cinema. Eu tô falando, claro, de Star Wars. Vamos pegar o exemplo lá do Anakin Skywalker, da segunda trilogia, né, lançada pelo George Lucas ali no final da década de 90, nos anos 2000, por aí, mais ou menos. Essa trilogia ela é uma prequel que conta a saga do Anakin Skywalker. O Anakin, ele começa como um bom homem aqui, na verdade uma criança, né, um garoto promissor que tem o potencial de se tornar um dos maiores Jedi que existem na galáxia. E de fato ele é um junto com a Força. Porém, o seu enorme potencial ele se perde junto à sua arrogância e impaciência. Ele se sente que é destinado a mudar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. Porém, ele se frustra com os obstáculos que aparecem no caminho dele. Dentro desse processo de evolução do Anakin, quando ele vai aprendendo que o caminho dele é a grandeza, ele começa a questionar o Conselho Jedi, porque ele acredita que aquele conselho ali está impedindo que ele alcance áreas maiores. Mas o conselho simplesmente diz que ele ainda não está pronto, que ele ainda era muito imaturo. Porém, o Anakin ele não aceita, cara, essa ideia de que ele acha que o conselho não vê o potencial que ele de fato tem. De fato, o Anakin era um Jedi acima da média e ele era muito mais poderoso do que se imaginava. Porém, como eu falei, ele era imaturo e imprudente. A frustração dele acreditar na cabeça dele que os mestres deles não viam o potencial dele levaram ele para um caminho, digamos, tortuoso. O Conselho Jedi diz que o Anakin está indo muito rápido no caminho que ele está seguindo, que ele precisa de estudo e paciência. Como tudo na vida, né? Se você quer chegar a algum lugar, você precisa de no mínimo muito estudo e paciência.
Porém, o Anakin fica frustrado com essas afirmações, já que ele acha que o conselho não reconhece o seu real valor. Toda essa frustração que o Anakin tem com as pessoas próximas a eles acabam deixando ele mais vulnerável, né? O que deixa ele aberto a ser manipulado por forças opressoras daquele universo ali. E nessa brincadeira ele acaba dando ouvidos a um outro conselheiro ali, que era o Lord Sith, né? O Palpatine, que começa a botar coisa na cabeça dele de que o conselho não viu o real potencial dele, que ele estava trilhando um caminho errado, que o caminho que ele deveria seguir era o caminho do Sith, que é o caminho sombrio da força. Logo, essa sementinha que é plantada na cabeça do Anakin, dizendo que ele não era bom o suficiente, que ele estava dando ouvido às pessoas erradas, começa a crescer. E o Anakin, que tinha um sentimento de ódio muito grande dentro do coração dele, perante a influência do Imperador do Mal, que acaba fazendo a sua cabeça, eventualmente esse sentimento de decepção e de frustração acabaram fazendo o Anakin ir totalmente contra as pessoas que ele amava. E ele abraça de vez o seu lado sombrio e se torna um vilão. Isso porque o Anakin ele acreditava desde o início na sua superioridade como mestre Jedi. E na cabeça dele, quando ele abraça o lado sombrio da força, ele se torna o que ele de fato nasceu para ser, né? Que é ser o ser mais poderoso da galáxia. Eu adoro esse arco do Anakin aqui nessa segunda trilogia, porque ele mostra a ascensão e queda de um exímio Jedi ali, a ascensão e queda de alguém que teria muito potencial de ser algo grandioso. E de fato o Anakin ele é algo grandioso na história, já que ele se torna o Darth Vader. Porém, ele leva a grandeza e o conhecimento dele para o mal. E isso muito se deve ao fato porque o Anakin é frustrado e ele deixa a sua arrogância e superioridade fazer ele trilhar esse caminho aí que ele não deveria ter trilhado, já que ele estava destinado a ser um grande Jedi. E a lição que fica nessa história, cara, é que o caminho mais rápido não necessariamente é o caminho melhor a ser seguido. Por mais que você tenha talento e seja muito bom em alguma coisa, sem experiência e sem paciência para trilhar esse caminho, você provavelmente não vai seguir pelo caminho correto. Ei, e olha só, cara, olha só aonde esse caminho levou o Anakin. Essa é uma lição, cara, extremamente importante. Não importa o quanto você é bom em alguma coisa, o quanto você acha que sabe de alguma coisa, sempre vai existir algo mais a aprender. Não existe um caminho fácil na vida. E se o caminho tá muito fácil é porque você provavelmente não tá trilhando o caminho certo. Agora vamos pegar a saga do Anakin, vamos pegar o Anakin e comparar com a Rey. A Rey é a personagem da nova trilogia de Star Wars, depois que a Disney comprou e o George Lucas vendeu. Que modéstia à parte, pra mim, depois que o George Lucas vendeu Star Wars pra Disney, foi só ladeira abaixo. Ao contrário do Anakin, que é um vilão dessa história, a Rey ela é a heroína da nova trilogia, a personagem principal dessa história aí. E ao contrário do Anakin, o arco dela é muito ruim. Acontece que a Rey, assim como o Anakin, ela é uma só com a força. Ela era predestinada a ser uma grande Jedi, assim como era o Anakin e assim como foi o Luke Skywalker lá na primeira trilogia. Até aí tudo bem, né? Grandes Jedi aparecem de tempos em tempos, isso já ficou estabelecido nesse universo. E a Rey é uma personagem maneira, cara. Eu gosto da ideia dela vir de lugar nenhum e ela não ser ninguém e ela se tornar grande. E ela é uma personagem extremamente habilidosa com a força. E ela é uma personagem que demonstra compaixão com todos, nunca sente raiva, é extremamente habilidosa com o domínio da força ali. Poxa, você pensou, pô, legal, né? Ela é uma personagem forte, poderosa. Sim, muito legal. Esse é o problema da Rey. A Rey não tem uma curva de aprendizado nesse universo aqui. Ao contrário do Luke Skywalker, que teve toda uma curva até ele se tornar um grande Jedi, até mesmo o Anakin, que ele era poderoso e ele tem uma curva até ele se tornar quem ele se tornou ali no final da trilogia. A Rey, ela é o que ela é, simplesmente, você aceita. Ela vai treiná-la com o Luke e ela já demonstra uma habilidade extrema, uma facilidade enorme em conseguir dominar a força ali. Simplesmente ela é assim, ela nasceu assim. E é exatamente isso que torna a Rey uma das personagens mais chatas da franquia Star Wars. Cadê a jornada do herói até a Rey se tornar quem ela é? Eu aceito a Rey ser fodona, eu aceito ela ter facilidade em dominar a força, mas ela simplesmente é isso? Não tem nenhum caminho o que leva ela até esse ponto? A jornada dela de grandeza. Onde é que começa essa história aqui na verdade? Não tem um obstáculo ou um desafio real na vida da Rey. Sabe, aquela porrada, aquele obstáculo que vai moldar a personagem a se tornar uma grande heroína? Não existe isso aqui. Não existe um obstáculo ou algo que faça
com que ela se torne quem ela é predestinada a ser. Aí fica complicado. Que lição maravilhosa esse filme passa comparado aos dois anteriores. E esse é um tipo de mensagem que é muito presente em redes sociais atualmente. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser e você não precisa se esforçar para isso. Quantas vezes você já viu alguém vendendo uma fórmula mágica que vai te fazer se tornar milionário da noite pro dia, só dando 2 cliques, só você copiar e colar aquela fórmula mágica que você vai começar a ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes pela internet. Pois é, meu amigo, essa é a lição que esse filme passa. Você não precisa aprender nada. Se você nasceu para aquilo, não precisa de um desenvolvimento pessoal. Só seja o que você nasceu para ser. Puta que... Tá de parabéns. George Lucas com certeza deve ter adorado o resultado final desse filme. Não é à toa que foi um flop, né? E agora, meu amigo, essa é a cereja do bolo. Mulher Maravilha 1984. O filme que destruiu a personagem da Mulher Maravilha. Ele pegou tudo que a Mulher Maravilha representa e jogou no lixo. Não, isso aí não importa mais. Essa é a nova Mulher Maravilha. Ai, meu amigo. É difícil ver esses filmes e não ficar puto, viu? Pra começo de conversa, o plot do filme em si, ele já é ruim. É sobre uma pedra mágica que realiza os desejos de quem a possui. Mas você vai chegar pra mim e vai dizer: ah, Vitor, mas é igual nos quadrinhos. Porra, meu amigo, mas não necessariamente se tá nos quadrinhos é porque é bom. Tem muito quadrinho merda espalhado por aí. A questão é que a Mulher Maravilha, ela usa o poder dessa pedra pra trazer o amado dela, Steve, que foi morto no primeiro filme. O Steve, eu sei que você lembra dele, ele se sacrificou lá pra salvar os amigos dele na guerra. O grande problema dessa pedra aí é que ela de fato não traz o Steve de volta dos mortos. Estilo thriller, sabe qual é? Ela simplesmente traz a consciência dele, que assume o corpo de um cara aleatório lá que não tinha nada a ver com a história. Nada a ver com aquele rolê ali. E aí que a nossa querida Mulher Maravilha, que tava de luto ali pela morte do Steve, ainda não tinha superado aquela perda, ela resolve aceitar aquela situação ali como se nada estivesse acontecendo. E provavelmente ela deve ter feito sexo com o Steve, que estava no corpo de um outro cara, sendo que aquele cara não era o Steve de verdade, era um cara que estava sendo possuído contra a vontade dele ali no... Meu amigo, já deu um bug no cérebro agora. O pobre rapaz aqui, ele foi possuído por um outro e usado pela nossa heroína, que devia salvar aquele cara, não usar o cara. É um ato de egoísmo extremo, cara, porque ela não aceita o seu amor que ela perdeu. Mas, meu amigo, pessoas perdem pessoas todos os dias. Quantas vezes você já viu aí pessoas perderem seus cônjuges, perderem seus filhos... E nem por isso eu vou querer invocar o meu filho de volta dos mortos e como se nada estivesse acontecendo ali. Sem falar do fato que a Mulher Maravilha não precisava ter um interesse romântico nesse filme. Eles poderiam ter colocado essa questão do luto dela pelo Steve, já que ele foi um personagem marcante no filme anterior, mas não necessariamente trazer aquele personagem de volta ativa, ainda mais dessa forma que eles fizeram, cara. Foi um ato totalmente desnecessário. E sem falar que esse arco do Steve termina com ele se sacrificando. De novo. Mais uma vez, o Steve voltou à vida para se sacrificar de novo. Que plot legal, Mulher Maravilha. Você agora não se importa mais com as pessoas, já que você usou uma pessoa inocente para o seu uso e bem pessoal. Então, né... Se você trouxer esse argumento de que, mas ela não conseguiu superar a morte do Steve... Meu amigo, a Mulher Maravilha, ela não é uma vilã, ela é uma heroína. E essa atitude egoísta dela e egocentrista, isso é totalmente fora do que a personagem é, meu irmão, ou do que a personagem deveria representar. Essa não é a Mulher Maravilha que a gente quer ver. Pega a Mulher Maravilha do primeiro filme ali, foi bonito o arco dela do romance com o Steve, foi algo natural, não foi uma parada forçada. Mas a Mulher Maravilha é independente o suficiente para poder superar aquela situação ali. Ela sabe que o propósito dela no universo é muito maior do que ela ter um relacionamento com uma pessoa ali. Ela é a Mulher Maravilha, é tipo o Superman. O Superman ele não deveria ter uma família com a Lois Lane, já que ele é o Superman, o propósito dele é maior. Beleza, o Superman se casou com a Lois Lane, teve filhos. Mas o Superman pode ter uma família, não é justo ele não ter uma família. Sim, mas ele como Superman, automaticamente, isso já dá um peso sobre ele muito maior do que qualquer ser humano. Não tem como ele ter uma vida normal se ele é o Superman. O propósito dele é maior, então ele precisa abraçar isso como um herói que ele é. A jornada dele como herói depende disso.
Eu aprendi desde pequenininho que ser um herói requer muitos sacrifícios. E eu aprendi isso lendo quadrinhos da Marvel, vendo filmes baseados em quadrinhos, em filmes com que tem essa jornada bem estabelecida. Então, meu amigo, não dá pra você ter as duas coisas, infelizmente. Você pode ter parcialmente uma coisa, mas a outra sempre vai sobrepujar ali aquela coisa que você gostaria de ter. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E um plot parecido acontece com o plot da Wanda em WandaVision. É Wanda ou Wanda? Vou chamar de Wanda, né? A Wanda, ela se torna uma vilã mega fodástica em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Essa vilã já havia sido introduzida ali desde lá do Vingadores Era de Ultron, quando a Wanda aparece pela primeira vez e ela tem aquela surtada lá. A gente já sabe que a Wanda, ela já tem um gêniozinho ali que ela era muito fácil de ir pro lado sombrio da força, digamos assim. E de fato ela se torna uma vilã no filme do Doutor Estranho. Porém, a motivação para ela se tornar uma vilã eu achei muito caído, cara. Ela tá disposto a varrer o universo do mapa só porque ela não é mãe. O fato que a Wanda se torna uma vilã de escala global querendo dizimar a raça humana. E sabe quem fez isso? Quem agiu exatamente dessa forma? O Drácula. O Drácula, ele perde a esposa e resolve matar meio mundo em função disso. Mas nesse caso, meu amigo, o Drácula, ele é um vilão. Ele não é uma heroína que se torna um vilão. Então já é desde o início estabelecido que ele é um ser trevoso ali que a qualquer momento ele pode ficar puto e matar todo mundo. O que me incomoda nessa lição da Wanda aqui é que você tem aquela lição de que não, é mais importante o meu bem-estar pessoal, a minha felicidade pessoal do que o bem de todos. Se eu não for feliz, ninguém vai ser feliz, né? É mais ou menos essa teoria aí. E eu acabei citando a Wanda aqui porque eu acho que ela passa uma mensagem similar ao que a Mulher Maravilha passa ali. Que é a mensagem que a sua felicidade pessoal é mais importante que qualquer outra coisa. Inclusive, se for preciso acabar com a integridade física de outras pessoas pra você, isso é válido, né? Mas, meu amigo, isso não é coisa de herói, isso é coisa de vilão. E um herói, ele deve te ensinar lições de bravura. Lições que, por mais que a perda seja grande, você aprender a superar as dificuldades por maior que ela seja, porque afinal é na adversidade que a gente cresce e chega mais longe. E o impacto dessas histórias ruins a gente vê muitas das vezes na audiência. Não são todos esses filmes, mas muitos deles acabam não agradando o grande público, que tornam um flop mesmo. Mulher Maravilha, como eu citei, foi um flop. A trilogia Star Wars, a última, foi um flop. O Doutor Estranho, ele não foi um flop porque ele não é um filme ruim como um todo, ele só tem essa motivação da Wanda pessoal que eu acho ruim, mas o filme em si ele não é ruim. Eu gosto da personagem da Wanda, eu acho que o fato dela ser vilã é interessante, mas a forma com que isso foi explorado, eu acho que acaba deixando um pouco abaixo do que poderia ter sido. Enfim, essa foi a minha análise dos filmes atuais aí. Eu falei um pouquinho do que eu penso aí sobre alguns filmes e algumas franquias que estão tomando caminhos aí que não são muito legais pra mim como fã dessas franquias consagradas, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de avaliar e até a próxima aqui no canal. Aquele filmaço.